Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Mundos. Estamos aqui com a presença ilustre, né? Augusto, João Pedro e João Marcos. Então, quer se apresentar também? Pode ser. Meu nome é Augusto, então eu sou fisioterapeuta, além de estudante de logosofia há 2 anos aí nesse processo maravilhoso. Eu também preciso me apresentar, né? Eu esqueci. Meu nome é Luísa, eu sou pedagoga, docente da Fundação Logosófica. E a gente pensou nesse podcast muito porque a gente gosta, né, desse tema de tratar sobre autoconhecimento, sobre vida interna, o mundo metafísico. E a gente sente uma falta, né, desse conteúdo, dessa essência no meio do nosso dia a dia. Às vezes eu quero fazer uma comida, né, escutar uma conversa boa, né, um tema interessante, e eu sinto necessidade desse conteúdo, né. Então surgiu essa iniciativa, vamos fazer então, vamos conversar, vamos sentar, vamos falar sobre a nossa vida. A gente aqui tem 4 profissões muito diferentes, mas a gente tem muita vida, né? Todo mundo tem. E se a gente parar e olhar essa vida, o que mais a gente pode descobrir que às vezes a gente não está enxergando, né? Então, João Pedro, você quer se apresentar pra gente? Ótimo, claro. Então, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de Ciências da Computação e eu também estudo Logosofia. E trazendo brevemente, bom, acho que daí sobre o tema da vida a gente traz logo em seguida, né? Tá. Mas penso que é basicamente isso. E você, João Marcos? Bom, olá para todos, meu nome é João Marcos, eu tenho 69 anos e estava manifestando aqui com vocês que eu já vivo grandes amores. Eu aprendi na minha vida que o coração ele é muito grande. Eu estudei para a minha profissão, onde eu achei o meu caminho, né? E agora eu estudo para a minha vida, para esse processo que eu vivo, que é o processo da minha vida, para que ele realize o seu objetivo, alcance aquilo que é para ser feito, né? Eu tenho 2 filhos, são 2 pessoas muito lindas, muito queridas, e que herdaram muito da mãe deles, né? E, bom, estou aqui porque a Luísa me convidou e eu estava no preparo para essa conversa, né? Eu estava vendo uma foto do meu pai, quando ele tinha menos de 30 anos, estava começando seu primeiro negócio, era um posto de gasolina, né? E ele era muito parecido com o João Pedro. Até o bigode, assim, magrelo desse jeito, né? E ele, por coincidência, se chamava João. Muito bom. E eu queria contar um pouquinho a ideia desse podcast, né? Desse episódio, foi muito especial. Né? A gente estava fazendo um estudo, né? E com vários docentes da Fundação Logosófica, e o João Marcos apresentou algumas dicas, orientações da vida, né? Para o futuro, dos jovens, né? Que ali estavam presentes, de 18 a 30 anos. E eu estava em mente já, né, sobre o tema vida, podcasts, né, do Entre Mundos, e nessa temporada que é de vida e consciência, né? E aí, quando você trouxe aquilo, e a gente já estava pensando no João Pedro, né? Então, por que não juntar os 2 Joões, né? Muito bom. Então, vamos começar? João Marcos, você poderia compartilhar com a gente um pouco sobre a sua trajetória, suas diferentes fases da vida? Tá bem. Eu vou então trazer sobre a profissão, que é um tema que permeia muito, né? Um tema grande da minha vida. E deve ser uma grande preocupação do João aqui do meu lado, né? E, bom, a minha profissão estava muito clara desde cedo, né? Ela me havia sido informada pelos meus pais. Eu ia ser engenheiro. Isso fazia todo sentido pela herança que eu trazia, né? E pelas minhas aptidões. Também o Brasil, na época, década de 60, ele na época era dito país do futuro. E, obviamente, para ser o país do futuro, né, pensava os engenheiros vão ter muita coisa para realizar, né? E hoje eu tenho alguma dúvida se essa previsão de país do futuro se realizou. Mas eu acho que eu cumpri a minha parte nesse combinado. Aí, né? E eu conheci então os dois lados da moeda
eu iniciei trabalhando como funcionário de uma empresa estatal, onde eu adquiri alguns conhecimentos que me diferenciaram tecnicamente, né? E isso foi muito importante para eu depois criar a minha empresa, num evento que eu vou poder trazer depois aqui para vocês, né? E na ocasião eu cheguei lá porque eu fiz um estágio numa usina hidrelétrica, que era um campo maravilhoso. É o lugar, assim, quando eu cheguei, era o paraíso, assim, de um estudante de engenharia elétrica naquele momento. Tinha tudo que eu podia imaginar de conhecimento do que eu gostava. E ainda tinha responsabilidade, tinha adrenalina, bastante adrenalina, né? E claro, tive um pouquinho de sorte para isso, porque meu pai havia acabado de se formar em engenharia. Ele formou em engenharia 4 anos antes que eu e havia sido contratado para trabalhar naquela hidrelétrica, né? E aí, como comentava, ter alguém que vem um pouco à frente, abrindo o caminho, facilita um pouco assim alguns caminhos, né? Depois aparecem momentos assim na vida que a gente tem que decidir sozinho, né? E aí vem a angústia como uma esfinge, né? Pedindo, ó, me decifra, né? Por isso que esses momentos são tão especiais, né? Quando a gente pode compartilhar a vida, assim, né? O que a gente já viveu, a gente pode ensinar alguém sem nem estar percebendo, né? Quando a gente compartilha algo que a gente já viveu, alguém pode viver algo muito semelhante no futuro, né? E você, João Pedro, como é que você está vivendo essa fase inicial de vida adulta, esses desafios, né, que o João Marcos já passou? Oh, que grande oportunidade. Enquanto o João ia falando aqui, eu estava escrevendo, né? Eu gosto de registrar de vez em quando. E o João trouxe sobre o país do futuro, sobre ser engenharia. E aí eu pensei, eu estou justamente estudando ciência da computação, que é a profissão do futuro no momento, sabe? Se fala muito de TI, se fala muito de... Eu fiquei pensando, né? Como que vai ser no futuro essa oportunidade que eu tô tendo agora, né? E também, enquanto o João ia trazendo era um sonho lá a usina elétrica, né? Hidrelétrica. Eu fiquei pensando, porque eu tô vivendo meu sonho agora também, no trabalho que eu consegui, no estágio que eu consegui. Então eu fico pensando em como manter isso e viver outros sonhos que eu também tenho durante a minha vida, né? Então é muito interessante, muito interessante. E quais são os desafios que você enfrenta, assim, atualmente? Com relação a desafios, eu penso, assim, que o maior desafio no momento é conciliar todas essas diferentes vidas. Porque eu vejo que além de eu ser estudante de ciências da computação, também sou estudante de logosofia, eu também sou filho, eu também sou amigo, eu também tenho que fazer diversas coisas, sou estagiário. Então, conciliar todos esses tempos, conciliar todas essas diferentes vidas, eu penso que é, ao mesmo tempo, que a maior dificuldade, o maior desafio, mas também é o que me gera mais estímulos para continuar superando esses desafios que vão vindo. Então, penso que é isso. Recentemente eu estava criando um novo hábito, né, do exercício físico. E eu percebi, assim, que eu estava falhando bastante. Um dia eu ia, o outro não, o segundo também não. Né? E aí eu percebi que eu tinha que ter outros recursos, né, mentais mesmo, para conseguir vencer, né, essa força que me faz continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Não, fica aí, né? Não precisa ir de novo. Você tá cansada, né? Vem alguns pensamentos me sugerindo, assim, né? E aí, quais recursos vocês utilizam, assim, pra conseguir, né, criar um novo hábito ou ampliar a capacidade de viver mais, né? Porque eu percebo que na minha vida, às vezes, eu perco muito tempo, né? Eu perco muito tempo com coisas que não tem valor, né? Parece, assim, que eu tenho uma imaginação de algo que tem muito valor, né? Assim, a vida
espiritual, né? Essa vontade de querer ter mais sabedoria, né? Mas no dia a dia tem várias coisinhas que parece que vai passando, né? O tempo vai passando e eu vou deixando isso que eu tenho às vezes, só de imaginação passar, né? João Marcos, você tem algo a nos dizer, a nos ensinar? Ensinar é complicado, né? Ensinar é coisa para um mestre, né? E a gente está longe disso, né? Mas todos nós estamos aprendendo, né? E tudo que eu assim, tenho falado, que eu vou ainda conversar com vocês, são coisas que eu consegui entender da minha vida aplicando os conceitos de logosofia. Eu não tinha essa visão, eu não tinha. Foi necessário viver, entender as consequências, saber as origens e saber os resultados, para eu colocar tudo num lugar certinho, ter uma trajetória mais clara, né? Isso para mim foi uma grande realização, uma grande realização. Bem, eu estava falando do meu trabalho, né? Que era um bom trabalho, era uma ilha de excelência, eu tive um chefe inspirador, chamado Rômulo, uma referência, um modelo para todos nós, né? Nos inspirou muito naquele trabalho. Mas houve um tempo que a empresa mudou. A empresa mudou e os novos dirigentes da empresa, que antes eram técnicos, passaram a ser políticos, né? Passaram a ser políticos. E a reação interna que aconteceu na empresa com esse evento foi imediata. Surgiu aí, dentro da empresa, um grupo político que se opunha àquele que estava chegando. Esse que surgiu, por coincidência, até é o que hoje está no poder do país, né? E eu, na minha ilusão, eu achei que eu poderia, assim, me envolver ativamente para resolver alguma coisa participando daquilo, né? E aí teve uma assembleia, assim, um momento inesquecível, assim, que me veio um pensamento. Eu não entendi o que era. Hoje eu tenho uma ideia do que é. Me veio um pensamento, assim, basicamente propondo um desafio, sabe, João? Era um desafio. Que dizia assim: agora eu vou colocar tudo que eu sei, todos os meus recursos, toda a minha inteligência, para descobrir exatamente a verdade, o valor pelo qual eu estou aqui nessa assembleia, né? Por essa luta que estou fazendo aqui, né? Aí eu pensei assim, olha, a CPU ferveu naquele momento, ferveu mesmo. E fiz um imenso esforço e eu não encontrei nenhuma luz, nada. Pelo contrário, eu só vi os meus interesses materiais e vi um corporativismo e vi que eu estava me colocando como um joguete nas mãos de uma ideologia. Foi tão intensa a sensação, foi tão grande a ameaça que eu senti naquele dia, que nos dias seguintes eu me demiti da empresa. Eu saí da empresa. Eu fugi de um destino muito infeliz. Mas é claro que eu não estava à deriva, não saía à deriva, né? Eu já tinha um plano. Não dá para a gente colocar todas as coisas da vida, toda a felicidade da vida num ponto só. Eu já tinha uma alternativa. Com aquele conhecimento técnico que eu tinha adquirido, eu identifiquei na ocasião, estavam surgindo os computadores pessoais, que essa tecnologia ia dominar o mundo, ia dominar não só a computação, mas também as comunicações e a área de energia. E aí comecei a trabalhar e em alguns anos eu consegui desenvolver aquele que foi o primeiro controlador de energia brasileiro, né? E trouxe ele para o mercado, né? E foi aí que a minha empresa começou. Claro que eu já tinha algumas economias também, isso ajudou a manter a minha família. Eu já era casado na ocasião, tinha um filho, meus pais tinham me ajudado bastante para isso. Então, esse ponto me mostrou a importância de ter caminhos alternativos a seguir. Ter um plano B, que as coisas podem mudar repentinamente, né? E aí, claro que na vida do empreendedor eu vivi alguns probleminhas também, né? Alguns aspectos. Não sei se posso já trazer agora. Com certeza. Então tá. Então, eu diria que, assim, principal, algo que faltou no momento que por falta de conhecimento, né? No momento que eu criei a minha empresa, foi definir, não exatamente um limite para ela, mas definir, assim, ter claro um pensamento guardadinho, armazenado, para me avisar que a empresa um dia teria que ter um limite. Um dia ela teria que parar.
que senão aquilo ia me ocupar muito do meu tempo. Eu não criei esse pensamento. Por não ter criado mais tarde, quando surgiu a necessidade, quando eu vi, foi bem mais difícil esse processo de me desligar. Eu via a empresa como a vida. Eu achava que quando eu saísse do dia a dia da empresa, eu ia morrer. E foi das coisas mais felizes que aconteceu na minha vida, ter saído do dia a dia da minha empresa, né? Nossa, isso é muito... serve para todos nós, não só para o João. Isso eu fico bem... penso bastante sobre quais decisões eu vou tomar, né, frente à profissão, né? Pensando muito aonde que eu quero chegar com essas decisões, né? Porque uma decisão agora vai refletir 10 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, né? E hoje, atualmente, eu trabalho no Colégio Logosófico, né? Eu amo esse trabalho, mas fisicamente, né? É um trabalho que requer muito esforço físico, mental, né? E eu penso assim, não vai dar de ficar a vida toda aqui, né? Uma hora eu vou precisar pegar toda essa experiência, né, no colégio e transformar em algo. Mas hoje eu preciso começar já a pensar sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. E o que te ajudou, assim, algo que eu percebi, assim, no seu relato, é que você já tinha uma base de algum conhecimento, até técnico, né? Para conseguir tomar fortes decisões, né? Grandes decisões. O que te ajudou nesse momento, assim, de uma grande mudança, assim? Naquele momento em que eu saí de um trabalho mais ou menos seguro, estável que eu estava, foi essa intervenção que eu diria que foi muito especial, que foi uma ajuda enorme que eu tive, né? E que me mostrou um grande perigo. Me mostrou um grande perigo que eu ia viver, que eu poderia viver. E ali foi um tanto a necessidade de escapar daquele perigo. Foi a percepção, não tão consciente, mas que havia uma grande fera me rondando, né? E isso aí não é exatamente covardia. Fugir de uma situação dessas é fugir do veneno, né? Não há por que a gente ficar convivendo com situações que vão nos fazer muito mal. Então, uma circunstância como essa, em que a alma da gente começa a ficar envenenada, é um momento assim que há que buscar novos caminhos. Que interessante, né? A sensibilidade Sem dúvida. Tocou e tu seguiu, né? Aquilo que às vezes na hora a gente não sabe muito bem o que é, né? Dar nome, mas a gente sente, né? Tem algo no nosso interno chamando a gente pra prestar atenção naquilo, né? E aí, João? Muito... Fiquei pensando assim, né? Se nessas possibilidades da vida eu consigo separar ela em vários pedaços. E aí, a partir desses vários pedaços, eu ir vivendo pequenas experiências do que as grandes que eu vou viver futuramente. Então, você ia trazendo desse aspecto de um dia tem que acabar a empresa. E aí eu me recordei de um período de férias que eu tive há uns meses atrás. Eu fiquei uma semana de férias sem fazer nada. Não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhuma data marcada. Eu fui para casa dos meus primos lá, então com os meus compromissos de rotina, assim, não tinha nada. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei me observando, como que eu vivi essa uma semana que eu não tinha nada? E eu me vi assim, sem um propósito, sem algo para me motivar a acordar todo dia e fazer as atividades que eu tinha que fazer. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, não me decidia nada. E aí foi uma grande experiência, porque eu consegui me observar nesse momento
E eu não quero viver isso de novo. Então, algo que um dia foi o meu sonho, que era ter uma condição financeira estável para um dia me aposentar ou parar de trabalhar, eu entendi que não é algo que eu vou querer fazer isso pra minha vida. No sentido de parar de trabalhar e não fazer mais nada depois de parar de trabalhar, sabe? É interessante, né? Isso é o problema de provavelmente 100% das pessoas nesse planeta, né, João? Chegar nesse ponto onde você tem uma semana livre e você vê essa semana passar e você foi só um coadjuvante da sua própria vida, assim, né? Você não estava esperto ali o suficiente para prestar atenção no que estava rolando, né? E é legal isso também, né? O João Marcos trouxe esse elemento muito importante de fazer um plano, né? Se planejar pro que já tá na vida, né? E também pro que vem por aí, né? Legal ter o plano B e ter o plano da vida, né, João? Afinal de contas, assim, você sabia que uma hora você ia parar. E o que vem depois, né? O que eu quero pra minha vida depois? Aí o João Pedro trouxe essa experiência e me remeteu a uma que eu tive quando eu tinha, assim, lá meus 17 anos, mais ou menos. No final do ensino médio, né? Aquele momento de grandes efervescências do vestibular e tudo isso, né? E você só quer saber de chegar o verão, chegar as férias e a vida boa do fim da escola, né? Aquela velha história assim, né? E eu pensava nessas férias e essas férias chegaram e as férias passaram e o nada do resultado do vestibular e nada do, né? E ficou aquela coisa assim, ok, não me planejei para mais nada. Tô aqui esperando o vestibular, tô aqui esperando a minha vida passar, né? Que loucura. Quando eu me toquei disso, né, percebi que eu tava assim, quase que numa passividade, sabe? Como folha no chão esperando o vento bater, assim, né, me levando para qualquer lugar. Então, é justamente isso, né? A importância de ter um plano nessa vida e como isso nos dá um ambiente, um horizonte muito mais amplo, né, do que é a vida em si, né? Não é só aquele trabalho, não é só o videogame, não é só aquele dia na praia, né? É muito mais, são muitas vidas, né? Como tu falou. Muito bom. Só queria trazer que isso é uma consequência direta de aceitar que a vida é um processo. Aceitando que ela é um processo, que as etapas também são processos, que tudo é uma sucessão de processos que se colaboram, que se sobrepõem, que se sucedem, e todos eles estão coordenados, sincronizados por leis muito precisas, né? Isso leva, assim, na hora que se aceita esse conceito, que necessariamente eu tenho que ter um plano para realizar esse meu processo que é a minha vida. Outra coisa, assim, também que eu tô aprendendo. Ainda tá difícil. Mas é entender que o problema, ele faz parte da vida. Né? Não há a vida sem problema. E o problema, ele faz você crescer, né? Ele faz você aprender. E aquilo amplia, cresce. E o problema, ele vai crescendo de acordo com a sua capacidade, né? Então, quando você é criança, você tem dificuldade de amarrar o cadarço, né? E aí as crianças estão lá querendo jogar futebol e tem que parar para amarrar o cadarço, aquilo ali é um grande problema, né? E aí quando você cresce, aquilo né, se torna automático, é rápido e não é mais um problema para você, porque você ampliou a sua capacidade. Agora você tem outros problemas, né? E aí você vai crescendo sua capacidade. Só que quando a gente tá lá no problema... O problema é gigante. É gigante. Esse é um outro problema também. Quando a gente aumenta o tamanho daquele problema, e aí a vida fica do tamanho daquele problema. E não o contrário, né? O problema dentro da vida, né? Como esse conhecimento, né, da logosofia me ampara, assim, fortemente para conseguir ter atenção de novo ao valor que a vida tem, né? E ao valor que eu vou dar ao problema. Não é o problema que vai me dar o valor dele, né? Sou eu que vou, né, determinar o valor daquele problema. Muito, muito interessante, assim. E quando eu vejo que ele é, na verdade, uma oportunidade, né, de crescimento, de ampliar minha capacidade, aquilo lá se torna, né, um estudo. Como fica bonito, né?
E aí, João Marcos, que conselhos você oferece para nós de todo esse labor, né, interno, de todo o seu conhecimento, vida, né? O que você pode oferecer a esses 3 jovens? Eu diria que vocês 3 têm uma grande vantagem. Tem uma grande vantagem que eu não tinha. Vocês têm conhecimentos de exceção. Vocês, com o estudo logosófico que fazem, conhecem realidades assim que eu nunca percebi, que eu vivia, às vezes passava por elas com ajudas inesperadas, como que eu relatei daquele evento, né, que veio aquela pergunta, aquele desafio, né, que eu não entenderia jamais o que foi se não tivesse feito o meu estudo de logosofia depois, né. Então vocês têm esse grande benefício. E aí esse é um ponto que eu vejo como essencial, né? É a internalização desse conhecimento, tornar esse conhecimento vivo, tornar esse conhecimento algo real, algo que faça parte da vida de vocês, né? E aí estabelecendo cada um as suas variantes pessoais, porque a logosofia ensina, né, que as imitações nunca são boas, né? Tem que colocar as variantes pessoais, que é as minhas circunstâncias, a minha realidade, a daquilo que eu vivo, né? Mas há aspectos assim da vida que se repetem. Como foi dito antes, foi ensinado pela logosofia, a vida é um processo. Ela tem um processo que se cumpre inexoravelmente, não há o que fazer. Esse processo vai se cumprir. E a gente sabe que esse processo vai se cumprir e não adianta fechar os olhos para isso, né? Então há que cumprir isso e há que buscar compreender e sentir a realidade de um outro mundo, um mundo superior, um mundo mental, que é a origem e causa de tudo que a gente vive aqui, né? Eu diria que tendo esses conhecimentos em vista, realizando esses conhecimentos, dá para ter uma vida muito feliz. É esse mundo que a gente quer alcançar com esse podcast Entre Mundos, né? Fica a dica para quem ainda não entendeu o nome do podcast. Esses 2 mundos aí, muito importante. E aí, João Pedro, que perguntas, né, ou reflexões você teria assim para o João Marcos, considerando até o que você já alcançou, né? O que você já percebe que foi uma superação, né, um aperfeiçoamento de você, que você sente mais alegria, mais felicidade na vida? Eu teria uma grande pergunta até, que me surgiu. Essa pergunta se progrediu na montagem desse podcast, né? Que a gente está registrando tudo isso aqui em áudio, em vídeo. E aí eu queria perguntar para você como que era esse registro e como que, por exemplo, você conseguiu se recordar dessa experiência de anos atrás, porque, assim, algo muito importante para minha vida tem sido aprimorar o jeito que eu registro a minha vida, para que no futuro eu consiga olhar para trás e, digamos, ver tudo aquilo que eu fiz e viver tudo isso de novo. Para que se torne... Para que tenha uma sequência, sabe? Para que esse processo tenha uma sequência. Então, essa é uma grande pergunta, né? E a logosofia ensina muitos recursos que a gente aprendeu, né? A prática da anotação, a prática que a gente tem de dialogar uns com os outros, de levar aquilo que a gente viveu. Isso reforça enormemente o que a gente viveu, nos explica, né? Nos explica muito no momento que a gente está ouvindo e explicando aos outros o que aconteceu. Isso nos traz um grande recurso. Agora, esses momentos assim muito especiais aí, pode ficar tranquilo, viu, João? Uma coisa, porque esses momentos eles estão guardados. Isso aí não há nada que destrua esses grandes momentos assim. E em algum momento, aqui ou em outro lugar, tu vai entender aquele momento, isso é inevitável. É melhor entender aqui, porque aí já dá para fazer muita coisa com aquele momento, né? Aquilo que está sendo vivido, né? Então esses grandes momentos eles vão ser, sim, entendidos.
são presentes, assim, né? É algo assim como tu está embaixo de uma árvore olhando uma fruta, ai, aquela fruta, e de repente aquela fruta veio assim, né? Puxa vida, né? É um presente. E aí você tem que, né, saber agradecer por esse presente, saber o que vai fazer com aquela fruta e com aquele presente, né? Então, as sensações, elas ficam guardadas fortemente, as sensações ficam guardadas. Agora, das coisas menores, assim, dá para também transformar em grandes coisas. As coisas menores, elas não acabam ali. Na hora que começa a estudar, a pesquisar, dá para descobrir muita coisa, né? Tendo isso, a gente tem métodos, assim, no estudo logosófico que nos ajudam bastante a fazer isso. Ô, João, eu vivi nesse começo, tô bem no começo de carreira, né? Aham. E no momento eu tô vivendo o meu segundo estágio. Mas aí eu queria contar uma experiência que eu vivi no primeiro. Uhum. No primeiro estágio eu tava estudando no Instituto Federal aqui da nossa cidade. E aí chegou a pandemia, todas as aulas ficaram online. E aí, nesse processo de aula online, eu sempre fazia o esforço de ligar a câmera, falar com o professor, interagir, fazer os exercícios, mandar mensagem, fazer tudo isso que a gente já fazia presencial, mas que eu acho que, querendo ou não, quando tá online, tem uma predisposição a não fazer, né? Uhum. Aí, beleza. Isso começou o ensino remoto. E aí, em um determinado momento desses meus estudos do ensino médio, eu estava fazendo um curso técnico. Então, eu precisava fazer um estágio para concluir o ensino médio. E aí, estava chegando o fim do curso. E eu precisava fazer um estágio para me formar. E eu recebi um e-mail e todos os alunos do IFSC, que é o instituto, eles receberam um e-mail, o mesmo e-mail. Aí era um convite para uma empresa que iria expor a empresa e a vaga. Aí todos nós entramos num chat no Google, num chat de vídeo assim, né? E aí lá, a pessoa que ia apresentar abriu a câmera, tinha uma outra pessoa que também abriu a câmera junto para apresentar a empresa. E eu, assim, fui o único que abri a câmera. Fui o único que no fim da reunião fez algumas perguntas relacionadas à oportunidade que eles estavam gerando ali. Isso devia ser um grupo assim de umas 20, 30 pessoas, duas para apresentar a empresa e os demais alunos. E aí, para essa empresa eu já tinha mandado meu currículo algumas vezes antes. E aí depois dessa reunião, eles falaram assim, quem tiver interesse, mande o currículo. Aí eu fui lá, mandei mais uma vez. E aí, alguns dias depois, eu recebi um feedback, né? Falando que era para eu entrar em contato para fazer mais um processo de entrevista e seguir com esse processo, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, o João falou teve uma sorte no começo da carreira, que o pai entrou na empresa e depois você entrou como estagiário. E aí eu fiquei pensando, que sorte que eu tive ali em eles me convidarem assim, do nada. Sim. E aí, estudando essa experiência, revendo todos esses passos que eu fiz, tava lógico pra mim, assim, que essa culminação, esse resultado, foi resultado de um esforço diluído em todos aqueles anos que virou pro ensino remoto, todo aquele resultado do esforço que eu fiz de abrir a câmera nas aulas, de interagir com o professor, e que lá no momento da entrevista se tornou algo tão natural assim. E aí eu fiquei me perguntando, imagina se eu não atribuísse
essa culminação ao resultado desses pequenos esforços. Quão eu ia ter perdido tudo isso, todos esses esforços que eu ia ter feito, eles iam ter ficado esquecidos. E aí, trazendo para anotação, fiz uma anotação lá bem detalhadinha para justamente ter mais uma garantia de que eu não vá me esquecer dessa experiência tão linda. Muito Foi muito linda. E a gente ganha muito sabendo onde a gente tá e por que a gente tá nessa etapa da vida, né? Porque essa sabedoria de saber como que tu conquistou, ela te ajuda a conquistar outras coisas no futuro, né? Porque se a gente ficar achando assim que, é porque eu falei bem, né? E somente isso, eu fico limitada, né? Às possibilidades do futuro também, né? Queridos, muito grata por essa oportunidade, a gente aqui, né? Foi excelente essa conversa, olha. Eu já aprendi demais. Exatamente. Tem quase um jargão, né, na logosofia, que quem colabora primeiro colabora consigo mesmo e essa experiência aqui é realmente, né, uma experiência que comprova que, né, quando a gente tenta colaborar, a gente mais ganha do que às vezes até dá, né? Então, se você ainda não conhece a logosofia, tem várias formas de você descobrir mais sobre essa ciência e cultura ao mesmo tempo. Sigam a gente nas redes sociais, fl.floripa, e também a nossa plataforma online, que tem muito conteúdo, gente, não perde. A partir de dezembro, a gente vai estar com esse nosso conteúdo dessa temporada, né, Vida e Consciência, no logosofia.org.br. E até mais, sigam a gente.